Olha que legal como é que as coisas estão andando. A gente já avançou bastante no nosso modelo, no nosso relatório. A gente acabou de fazer na última aula a dimensão produto. Então a gente já fez um relacionamento aqui entre tabelas, entre a tabela dimensão e a tabela fato. E agora eu vou criar com você uma tabela dimensão que é uma das mais importantes que tem, que é uma dimensão que a gente chama de dimensão calendário. É uma tabela de datas. Aí você pode me perguntar assim, beleza, mas na nossa planilha já tem datas, eu não posso utilizar ela não? Pode, mas vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com você. Vou entrar aqui nos nossos dados para mostrar direitinho. Então olha só, na nossa tabela fato, eu já tenho aqui alguns dados de data, né? Então, 1º de janeiro de 2014, tenho aqui o número do mês, o nome, o ano, tudo mais. Só que imagina que no meu modelo eu tenha diversas tabelas fato, por exemplo. E isso é bem comum, tá? Então, assim, primeiro que eu vou ter que fazer, se eu quiser chegar nesse nível, né? Vou ter que fazer a estratificação da data em, por exemplo, número, nome do mês, posso colocar dia da semana também. Eu vou ter que fazer isso para todas as tabelas fato, esse é o primeiro ponto. E o segundo, quando eu for fazer meus cálculos, se eu quiser fazer, por exemplo, um cálculo com uma tabela fato e depois for fazer com a outra, ou se eu for utilizar dados das duas tabelas ao mesmo tempo, eu vou ter que, por exemplo, referenciar a data de cada tabela. Então, se eu tiver, por exemplo, 3, 4 tabelas que eu estiver trabalhando, eu vou fazer um cálculo. Eu vou ter que colocar a data da tabela base, a data da tabela, por exemplo, estoque, entendeu? Então, assim, o que a gente faz? Principalmente para a gente fazer cálculos de inteligência de tempo e também para a gente utilizar nos nossos visuais, por exemplo, assim, eu quero mostrar o meu faturamento ao longo do tempo. Então, eu posso utilizar uma tabela calendário só e tudo que eu for referente à data, eu vou utilizar a minha tabela de calendário. Então, por exemplo, se eu quiser colocar vários indicadores em um mesmo gráfico, se eles tiverem tabelas diferentes, não tem problema. Eu utilizo a minha data da de calendário e eu coloco, por exemplo, o faturamento da base, o custo de logística, posso colocar tudo isso no mesmo gráfico, que não tem problema, porque eu estou utilizando a mesma data, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E ela, sim, é uma tabela muito interessante, que você pode obter ela de diversas formas. A gente pode, por exemplo, trazer ela também do Excel, igual a gente fez com a primeira tabela. A gente pode exportar ela, às vezes ela já está criada, por exemplo, no nosso banco de dados. A gente pode trazer ela de um outro projeto do Power BI. Mas aqui eu vou te mostrar como que a gente pode criar uma tabela calendário. É uma forma muito legal, eu acho que é bem usual até, e também, de novo, estou fazendo esse passo a passo para que você possa treinar também bastante a utilização do Power Query, tá? Que é muito importante que a gente tenha um domínio mínimo dele, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no Power Query. De novo, ó, página inicial, transformar dados, e a gente vai entrar aqui no Power Query. Beleza. Para eu criar uma tabela aqui, uma tabela calendário, eu posso fazer da seguinte forma. Ó. Vou vir aqui em consultas, numa parte que não tem tabela, tá? Uma parte em branco, e vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em nova consulta e vou vir aqui em consulta nula. Vou clicar aqui em consulta nula. Ele vai abrir para mim, ó, aqui nessa aba de fórmulas aqui, e eu vou usar uma função aqui que ela se chama, eu vou colocar assim, ó, igual list.dates. List.dates. E vou dar um enter. Ele selecionou a de baixo aqui, deixa eu só apagar, tem que deixar list.dates e dar um enter. Beleza. Quando eu crio essa list.dates, ele já me dá aqui alguns parâmetros que eu posso seguir, tá?
Então, por exemplo, o que são esses parâmetros? O primeiro é a data de início, a data que eu vou começar a minha calendário. Aqui vai ser uma contagem, que aí, por exemplo, eu vou começar do dia 1º de setembro de 2013. E eu vou até que dia? Posso contar, por exemplo, 2.000 dias para frente, dando um exemplo, tá? E o step aqui é de quanto em quanto que eu vou andar. Então, eu vou colocar, por exemplo, andar de 1 em 1 dia, mas eu posso colocar para andar de 2 em 2 dias, posso colocar para andar em outros intervalos também, não tem problema não. Mas no nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? Aqui no Power BI, a gente vai ver aqui as nossas vendas, ó, aqui em Dates. Vou vir aqui, ó, classificar em ordem crescente. Então, a minha primeira venda é do dia 1º de setembro de 2013. Então, eu vou criar a minha tabela calendário a partir de 1º de setembro de 2013, tá? Então, vou digitar aqui uma data mesmo, 0109/2013. Qual que vai ser a contagem? A gente tem dados ali na nossa tabela de 2013 e 2014. Então, a gente podia, por exemplo, colocar 2 anos, mas eu vou colocar, por exemplo, assim, ó, 2.500 dias. Porque aí a gente vai criar uma tabela para vários anos para frente, e aí a gente, conforme forem entrando dados, a gente pode utilizar a mesma tabela calendário, a gente não precisa ficar, por exemplo, atualizando ela não, tá bom? Então, eu vou criar, você vai ver que na hora de filtrar ali, isso não vai fazer tanta diferença, tá bom? Mas eu vou colocar aqui 2.500 dias, não tem problema não. E aqui no passo, no step, eu vou colocar de 1, ou seja, ele vai a partir do dia 1º de setembro de 2013, andar de 1 em 1 dia até 2.500 datas. Então, a partir de 1 de setembro de 2013, a gente vai ter uma tabela de 2.500 linhas, cada uma é 1 dia. E a gente aqui já garante, como eu disse, é uma tabela de menção, a gente já garante que ela não tenha valores repetidos. Então, vai ser sempre uma data única, tá bom? Então, beleza. Depois que eu fiz isso aqui, eu posso vir e invocar. Eu clico em invocar essa consulta que a gente fez, tá? E ele vai fazer o seguinte, ó. Já criou aqui para mim uma função, tá vendo? Igual eu falei, ó. Começa 1/9/2013 e vai de 1 em 1 dia até 2.500 dias aqui para frente, tá? Beleza. Só que aqui, ó, ele tá uma função invocada, ele cria uma lista, tá até escrito aqui. A gente vai estar trabalhando aqui com tabelas. Então, depois que a gente fez isso, é só vir aqui, ó, aqui vem na aba transformar, vem aqui, ó, em para a tabela. Então, eu vou clicar. Posso colocar aqui OK. Beleza. Ele criou para mim, então, uma tabela com 2.500 datas, tá bom? Então, olha que legal, ó. Criei aqui já o que seria suficiente para ser minha tabela calendário inicial, pelo menos, tá bom? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou renomear essa coluna, vou clicar aqui 2 vezes, vou chamar ela de data, dar um Enter, e vou mudar o tipo dela. O tipo dela tá ABC123, igual eu te falei, nunca deixa ABC123. Vou clicar aqui e vou colocar como data. Beleza, então eu já tenho aqui a minha tabela de data. Isso aqui já é o suficiente? Para muitos casos, sim. Mas, igual aqui na tabela F-base, ó, eu tenho, por exemplo, estratificado por número do mês, nome do mês, o ano. Eu posso fazer isso também na minha tabela calendário, de uma forma bem legal e bem prática. Essa tabela aqui, eu vou até mudar o nome dela para não dar confusão. Vou chamar ela de D calendário. Eu vou precisar, então, criar várias colunas aqui. E aí, a gente pode criar diversos tipos de coluna. Vou criar a coluna dia, coluna mês, coluna ano. Eu posso colocar uma coluna nome do dia, por exemplo, segunda, terça, quarta.
Posso colocar uma coluna também de dia útil, isso é uma coisa interessante, né? Para a gente poder ver aí vendas por dia útil, por exemplo. Então, dá para fazer muita coisa aqui, tá bom? Vou fazer algumas aqui com você. Então, ó, a gente já tinha adicionado algumas colunas de exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em adicionar coluna. E olha que legal, eu já tenho aqui uma parte de data e hora. Aqui eu já consigo adicionar algumas colunas de data. Então eu vou clicar aqui só para você ter uma ideia. Ó, eu consigo fazer, por exemplo, a soma da idade aqui direto. Posso colocar o ano, mês, trimestre, semana. Então assim, dá para fazer muita coisa aqui. O que eu vou fazer a princípio? Vou deixar na ordem. Ó. Vou vir aqui no dia. Vou clicar em dia. Aí ele vai pegar só o dia aqui da data para mim, tá? 1, 2, 3... Tá tudo certinho. Vou clicar aqui de novo na coluna. Vou criar uma nova coluna. Só que agora, ó, tem o dia, eu posso colocar, por exemplo, o dia da semana. A gente não vai utilizar isso aqui tudo não, tá? Só tô te mostrando para você ter uma noção das possibilidades que você pode utilizar numa tabela calendário. Então, vou colocar o dia da semana. Então, por exemplo, ele considera o domingo como dia 0. Posso colocar, por exemplo, o nome do dia. Dia do ano, nome do dia, tá aqui. Então, domingo, segunda, terça. Então, beleza. Coloquei aqui os dias. Vou colocar também aqui o mês. Posso colocar o número do mês. Seleciono a coluna de data. Posso colocar aqui também no mês o nome do mês. Setembro. Para ficar uma leitura mais tranquila, eu vou fazer uma coisa. Ó. Aqui no nome do mês, eu vou selecionar ele. Vou vir aqui em coluna de exemplo, que é a que a gente já usou. Vou vir, ó, coluna de exemplo da seleção. E vou colocar, eu vou chamar ela de mês abreviado. Abreve, por exemplo. Por quê? Na hora de colocar no meu visual, talvez eu colocar setembro, vai ficar grande, vai ocupar muito espaço. Então eu posso, por exemplo, em vez de ter setembro, vou clicar aqui e vou passar para ela um exemplo que é o seguinte, ó. Onde tiver setembro, a gente escreve SET, 7. Vou dar um Enter para ver se ele já reconhece. Ó, aparentemente reconheceu, mas vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Então, no setembro ele reconheceu bem, mas quando foi para outubro, ele já não reconheceu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar mais um exemplo para ele do mês de outubro. Então, só clicar aqui, clica 2 vezes e vou chamar de Alt. Dei um Enter, acho que agora ele reconheceu, beleza, ó. Novembro está NOV, dezembro está DEZ, agora está aparentemente correto, tá? Então, legal, assim, mais uma utilização aí da coluna de exemplo, né? Uma outra coisa aqui que eu vou criar é uma tabela de ano. Vou clicar aqui, ó, na data e vou chamar a tabela de ano, que é esse aqui. Beleza, criou para mim a tabela de ano e eu vou criar aqui mais uma tabela, mais uma coluna de exemplo. Ó, vou clicar aqui e aqui. Vou inserir uma coluna de exemplo da seleção e vou chamar ela de, por exemplo, mês-ano. Mês-ano. Eu vou juntar o mês e o ano, que muitas vezes pode ser útil aí para eu colocar no meu visual. Então, vou usar a coluna de exemplo e vou fazer, ó, SET/2013. Vou dar um Enter. A princípio reconheceu. Outubro também reconheceu. Novembro a mesma coisa. Então, aparentemente está tudo correto, tá? Olha que legal. Aqui a gente está criando colunas de diversas formas diferentes. A gente utilizou colunas de data. E a gente utilizou também colunas de exemplo, tá? Então, vou dar um OK aqui. E aqui, ó, a gente não vai utilizar isso tudo, mas eu tô te mostrando para você ver as diversas possibilidades que a gente pode ter, tá bom? Então, eu poderia criar aqui ainda diversas outras colunas
referentes à data, que seria bem usual, seria, por exemplo, igual eu comentei, a gente poderia colocar dias úteis, para a gente fazer cálculos em dias úteis. A gente pode fazer, colocar trimestre também, para a gente poder fazer cálculos de trimestre. Nesse caso aqui não vai ser necessário, mas dependendo da utilização pode ser, tá bom? Então, deixa eu só ver se tem alguma outra coluna de data aqui que seja legal. Semana eu acho que não vamos precisar. De mês também não. De ano também não. Beleza. Criamos então a nossa tabela de calendário. Aí, lembra que na nossa tabela dimensão, ela precisa ter um identificador único. Qual que vai ser o meu identificador único dessa tabela calendário? Nesse caso, vai ser a própria data, né? É que eu estou garantindo que eu só vou ter uma data de cada. Não vou ter, por exemplo, 1/9/2013 várias vezes. Então, aqui eu já tenho o meu identificador único. E eu vou utilizar ele para fazer o relacionamento com a minha tabela F-base na minha coluna Date, tá? Então, beleza. Criado aqui a minha tabela de calendário. Aqui. Eu vou vir aqui em página inicial, vou fechar e aplicar. Novamente, se não tiver nenhum erro, ele já vai carregar isso para a gente. Beleza, tudo certo. Já consigo ver aqui mais uma tabela. No início, igual eu mostrei para você, só tinha a base. Aí depois a gente fez a produto e agora temos também a calendário. E eu vou fazer agora a minha modelagem. Então, ó, aqui só tenho essas duas modeladas. Eu vou dar um zoom out aqui, que é só você clicar no Ctrl e arrastar o scroll do mouse. E ele vai aparecer para a gente a nova tabela. E olha que interessante, ele não reconheceu o relacionamento igual a anterior tinha reconhecido. Por quê? Porque o nome da coluna não é o mesmo. Então, ele não reconhece automaticamente. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Quais são as colunas que vão se relacionar nesse caso? É a coluna data da minha tabela de calendário e a minha coluna date da minha tabela F-base. Só eu clicar, arrastar e soltar uma em cima da outra. Quando eu soltar, se tiver tudo certo, vai ter que ser um relacionamento um para muitos com o sentido de filtragem única. Vamos ver se deu certo. Ó, deu certinho. Então, eu tenho um na tabela calendário para muitos na tabela base com o sentido único. Então, olha que legal. A gente já fez a extração dos nossos dados, fizemos diversos tratamentos, inclusive eu aproveitei essa parte da modelagem para a gente explorar diversos tipos de transformação de dados também. Criamos colunas, por exemplo, criamos uma tabela inteira do zero, que é a tabela de calendário. E agora a gente vai avançar na criação do nosso relatório. Quando a gente faz todo esse trabalho anterior bem feito, os próximos você vai ver que vão ficar um pouco mais fáceis. Lógico que tem muita coisa ainda que a gente vai precisar ver, mas vai ficar mais fácil a gente estar garantindo a qualidade dos nossos dados. Porque não interessa eu fazer um relatório muito lindo com dados maltratados, que tem até uma máxima que diz, né, que se o lixo entra, é lixo que vai sair. Mesmo que estiver bonito, é lixo, tá bom? Então, a gente está garantindo aqui que a gente não tenha lixo no nosso relatório. Então, na próxima aula, a gente vai avançar mais um pouco. Agora que a gente já fez a extração, o tratamento desses dados, fizemos a modelagem dos dados, a gente vai começar a extrair insights desses dados já. Como? A gente vai fazer alguns cálculos por meio da linguagem DAX. Mas não precisa se preocupar, eu vou entrar bem a fundo nisso com você e você vai ver, a gente está indo do zero, mas você vai ver que o que eu estou oferecendo aqui não é uma coisa básica, não é uma coisa banal. Tenho certeza que você já vai conseguir utilizar isso no seu dia a dia, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua.